Estão os candidatos à presidência. E hoje é dia de falar da chapa Novo Curitiba. Estamos recebendo o candidato à presidência, Pedro Guilherme de Castro. Pedro, seja bem-vindo à Banda B. E a minha primeira pergunta, o primeiro pedido, na verdade, é para que você se apresente. Quem é Pedro Guilherme de Castro? Boa tarde. Marcelo, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um momento muito importante aí para o nosso Curitiba, esse momento aí de eleições do Curitiba, onde nós temos 3 chapas participando e os meios de comunicação todos aí envolvidos, né, em prol do Curitiba, para que os eleitores possam realmente analisar os candidatos, analisar suas chapas, as pessoas que fazem parte delas, a mentalidade, a forma de pensar e quais são as propostas, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de começar pedindo para Pedro você falar sobre... Você será um gestor do Curitiba, desse G5, então, qual é a sua experiência como gestor? Marcelo, veja só, disso eu entendo, certo? Eu sou empresário, minha formação é como engenheiro civil. Sou engenheiro civil, mas tenho uma pós-graduação em administração, com ênfase em planejamento e gestão de negócios. Então eu faço negócios, né? A gerir e administrar é comigo. Nós sabemos que, com certeza, todos os candidatos sabem que encontrarão enormes dificuldades, né? Como as outras gestões encontraram também o Curitiba, né? Questões de dívida, questão de refazer o seu planejamento, mas isso não é justificativa para que nós não tenhamos um time competitivo, um time aguerrido, com o perfil de atletas que nós precisamos para o nosso Curitiba. Então, em gestão, veja só, eu tenho uma empresa há mais de 12 anos, né? Dentro da minha empresa, nós já tivemos, entre funcionários e colaboradores, mais de 400 pessoas para serem administradas. Então, número de pessoas, né, para serem administradas, condições de planejamento tributário, planejamento administrativo, marketing, é o meu dia a dia, eu vivo isso, eu participo isso. Então, o que eu imagino, eu tenho certeza que nós precisamos para o nosso Curitiba é essa mudança de mentalidade, a forma de pensar o Curitiba, pensar de pensar como uma empresa. Nós não podemos mais utilizar o nosso clube para benefícios particulares de desejos, de egos e de vontades. Nós precisamos sim ter competência e responsabilidade para ter tomadas de decisão. E isso é muito importante frisar, porque a nossa chapa é uma chapa independente. Se vocês pegarem a composição das pessoas que fazem parte da nossa chapa, nós estamos falando aqui de 165 pessoas, né? 5 pessoas do G5, que eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito de cada um, né? E dos 160 candidatos ao Conselho Deliberativo, né? Então é a chapa mais oxigenada, né? E essa chapa, ela surgiu depois de nós termos observado essa sangria, essa divisão no Curitiba. Então é inaceitável o que nós estamos passando. Eu acredito que, não sei se não seja o único clube do futebol onde estão saindo 3 chapas para ser candidatos, para assumir esse compromisso dentro do Curitiba, né? Falando um pouquinho do nosso G5, se me permite, Marcelo. Fique à vontade. Nós temos o André Cancian, né? O André Cancian é engenheiro civil também, é empresário, professor, tem pós-graduação em avaliação e perícia, é uma pessoa muito responsável e ele vai cuidar um pouco mais aí do nosso, vai tratar dos assuntos do nosso patrimônio, né? Couto Pereira, Campina Grande do Sul e nosso CT, né? Nós temos o Glenn Stein, ele é economista, especialista em finanças, né? E vai estar muito ligado aí e prestando muita atenção nessa nossa enorme dívida que temos, né? Para equalizar ela e trabalhar de forma efetiva, de forma eficiente nela, né? Temos Rodrigo Florenzano. O Rodrigo Florenzano, ele é bacharel em marketing e tem uma especialização tem um MBA em gestão comercial. Então ele vai cuidar aí da sua área de competência, né? E temos também Jango. Jango foi muito bem pensado entre nós, é uma pessoa muito querida por todos, sabe? O Jango tem essa leitura de torcida. Ele fundou torcidas, ele participa, está ligado, e a gente tem sentido sim muita falta de comunicação com a torcida, né? Então a gente vê nesse dia a dia, principalmente nessa campanha que a gente tem sentido aí, que está realmente alavancando, tem conversado com as pessoas, a energia está muito boa, as pessoas têm compreendido um pouquinho melhor a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, o que nós queremos com Curitiba.
Então, e o Jango vem a contribuir muito com isso, porque essa comunicação está muito falha. E ele faz essa leitura e vai estar participando constantemente conosco, né? Então, a nossa chapa, essa formação do G5, os 160 candidatos ao conselhos, são pessoas aí comprometidas com o novo, realmente veem esse sangramento, essa divisão, e volto a afirmar aqui, assim como afirmei para os 2 candidatos. Quando nós lançamos a nossa chapa, que a gente encabeçou, foi muito pouco tempo, sabe? Confesso para vocês. Foi realmente depois que nós vimos essa sangria desatada do Curitiba. E quando tivemos o nosso lançamento, eu fiz questão de conversar, mesmo que rapidamente, né? Tive a oportunidade de conversar com o Viale num jogo, mas foi muito rápido, né? E com o Samir no conselho, porque eu sou conselheiro também, faço parte do conselho administrativo. Até é importante frisar, eu acho oportuno, eu ingressei, tive o retorno ao conselho deliberativo na metade de 2017, certo? E esse é um dos também motivos que me motivaram a me candidatar como presidente e encabeçar essa chapa, né? Então, veja só, o que nós temos pensado muito e nós entendemos, né, dentro desse pessoal, dessa formatação nossa, é que realmente nós somos uma chapa mais oxigenada e que tem um perfil de gestão, tem um perfil de profissionais capacitados e, mais que tudo, independentes. Nós não temos relação de negócio, relação profissional com ninguém da atual gestão ou gestões passadas. Às vezes até me perguntaram, mas Pedro, puxa, ouvi falar que você tem o apoio do ciclano, do fulano, do que eu respeito muito, né, nosso ex-presidente Wilson, você tem apoio do Marcelo Almeida, eu particularmente nunca conversei com ele, agora soube, através de meios de comunicação também, numa entrevista, que estamos tendo o apoio do João Malucelli, até gostaria que ele entrasse em contato comigo, pudesse me ligar. Eu acho muito válido, aceito, acho que isso é a união que nós precisamos para o Curitiba, que todos os ex-presidentes e todos aqueles que se envolvem e querem o bem do nosso Curitiba, que venham, que participem, que estejam conosco, né? Eu acho que isso é fundamental para nós. Perfeito. Osmar Antônio? Pois é, Pedro, na verdade são 2 perguntas. Você falou aí em planejamento, né, em orçamento. Na verdade, o orçamento do Curitiba, salvo engano, passa aí de 100 milhões, aproximadamente 100 milhões, né? Eu creio que já foi feito em 2018, né? Dentro desse sentido aí, na sua proposta, assim, qual é a locomotiva, qual o item que deve puxar, né, esse orçamento, que deve ser a prioridade, na verdade, desse orçamento para a temporada do ano que vem? Osmar, a prioridade é futebol, né? Mas não estou afirmando aqui que todo o orçamento vai para o futebol, mas a prioridade é o futebol sempre. Então, o nosso produto final é o futebol. Então, nada justifica que a gente faça uma gestão muito competente, diminua a dívida do Curitiba, tenha o planejamento dessas dívidas a longo prazo para poder honrar com elas, que é muito importante, até podemos conversar um pouquinho mais a fundo a respeito de cada item dessa dívida, né? Mas se não for o futebol é o foco de tudo. Esses 100 milhões que tá uma proposta do Conselho Administrativo, para o orçamento do ano que vem, uma boa parte significante desse valor não vai estar disponível para usar no operacional do clube. Isso é importante frisar, porque a gente tem as contingências judiciais, nós temos o financeiro também, então nós temos ali, acredito que deve dar em torno aqui de uns, veja só, nós temos uns 23% mais ou menos já comprometido desse valor. Então, pro operacional, onde a gente vai lá aplicar esse valor no futebol de base, futebol profissional, área administrativa, marketing, a marketing é muito pouco, sobra muito pouco. O que eu digo que é muito pouco? Apesar da cifra aparentemente parecer alta, comparando com os outros times do nosso Campeonato Brasileiro, ela é baixíssima. Então é por isso que nós precisamos ter eficiência, principalmente na contratação dos nossos atletas, né?
Então, a metodologia e a forma de captação e o ingresso desse atleta dentro do Curitiba que tem que ser bem pensado. E nós temos propostas para isso, sabe? Nós temos conversado muito sobre isso, sabe, Osmar? Então, a respeito desse orçamento... Mas qual seria a sua proposta hoje? Porque o Curitiba hoje tem o Unific, que é justamente para poder ter essa avaliação. Né? E mesmo assim, como no futebol não é uma ciência exata, se erra muito. Ao contrário, por exemplo, de um azulejista que você contrata ele para fazer aquele serviço e ele vai fazer exatamente aquilo que você pediu, né? No futebol não, nós temos aí casos, por exemplo, do Galdesani, que vinha sendo desenvolvendo um futebol muito bom, no momento que foi comprado, caiu o rendimento dele, né? Então, qual a sua proposta para essa avaliação, para se ter um erro menor? Para minimizar os erros, realmente, Osmar, é uma ciência que não é exata, né? Mas nós podemos minimizar muitos erros que têm ocorrido dentro do Curitiba. Então, primeiramente, a contratação de um jogador não tem que ser e não pode ser por indicação do tio, do vizinho, do amigo, do conhecido, porque acha que porque eu já vi jogar, ou única e exclusivamente por um empresário específico ou dois, mas sim, tem que passar por um processo, né? E esse processo de contratação do jogador, ele tem que ser identificado primeiramente pelo diretor de futebol em conjunto com a comissão técnica, da necessidade do determinado atleta em determinada posição, né? Depois de identificado essa necessidade, onde a gente tem que ter um plantel máximo, já um número estabelecido, em torno de umas 34, 35 pessoas, não mais do que isso, né? Identificado esse atleta, ele precisa sim, identificado essa posição e a necessidade desse atleta, ele tem que passar pelo Unific, que tem que ser esse departamento de captação, ele está um pouquinho já mais abandonado, o pessoal está se queixando um pouco, mas ele precisa ser mais efetivo, né? E essa captação, obviamente, tem que passar pelos critérios técnicos hoje existentes. O jogador tem um scout, certo? Nós temos que fazer análise dele. Ele tem que ter força, tem que ter velocidade, certo? Agora, esse jogador, também os critérios para a contratação dele é o teto máximo desse atleta nessa determinada posição. Então tem que ter um teto máximo, porque nós temos um orçamento a seguir, e dentro desse valor nós temos que escolher o melhor. Agora eu pergunto, como vamos escolher o melhor? É esse planejamento que nós temos que seguir. Faz a captação, faz o scout dele, ele tem que passar pelos departamentos do Curitiba para, por último, chegar na caneta do presidente do seu G5. Não o presidente e o G5 definir, certo? São os gestores, nós temos que ter pessoas competentes dentro dessa estrutura de futebol para fazer essa definição. E outra, vamos lá, análise de captação. Então, no mercado, precisamos de um lateral, temos 50 mil por mês para gastar com ele, e ele tem que ter o perfil nosso de jogador, ou seja, que a gente minimize uma possibilidade de usar como trampolim, que tenha vontade, que seja guerreiro, que tenha raça, que queira realmente jogar no Curitiba, né? Então são os critérios que nós estamos estabelecendo para que ele venha e possa ingressar. Depois do departamento médico, nós temos que ter a leitura dele, né? Antes de chegar para a aprovação final. Então passa pelo departamento médico, ele tem que ver qual é o histórico de contusões desse jogador, é um jogador, retroagindo um pouco, problemático ou não. Então todo esse perfil do jogador, depois de passar pelo orçamento, passar pelas definições médicas, passar pelo jurídico na forma de contratação dele, claro, não vai efetivar a contratação jurídica antes de passar pelo presidente e pelo seu G5. Então eu acho que dá para minimizar muito o erro, sabe? A gente tem conversado com muita gente no futebol, conversei até com o André Leite da base, conversei com o Alex Brasil, conversei bastante com ele, tenho conversado com muitas pessoas que estão em volta e compreendem muito bem, profundamente o futebol, e é essa a leitura é de mudança, é de um novo Curitiba. Quanto ao novo Curitiba, o candidato falou sobre futebol e realmente o Curitiba é um clube de futebol. Então, na bola diretamente. Primeiro, a situação da comissão técnica, do Marcelo Oliveira especialmente, qual a sua ideia sobre o Marcelo, independente do resultado, ou dependendo do resultado se pode mudar essa ideia. E o Curitiba hoje também tem uma comissão permanente. Qual a sua ideia sobre isso? E do atual elenco, o que já pensa para o futuro?
Marcelo, eu até espero que os outros candidatos, não sei se todos já tiveram por aqui, mas se já tiveram e já tiveram essa entrevista, talvez eles tenham a mesma linha de raciocínio, espero que sim, né? E até me desculpem porque vou ser evasivo nessa pergunta, eu não posso afirmar aqui um nome, né, de continuação, não. Todo o nosso respeito, Marcelo Oliveira tem um currículo invejável, tem todo o nosso respeito. Agora eu não posso afirmar na manutenção dele ou não no nosso Curitiba, assim como eu não posso afirmar dos demais, até porque nós estamos numa situação muito delicada aí de um jogo que espero e eu até acredito que nós vamos vencer. Nós temos que vencer e nós vamos vencer, nós precisamos de resultado, Marcelo. Quanto à comissão técnica permanente, o senhor é favorável a isso? Olha, a comissão técnica vai ser reestruturada, certo? Ela precisa ser reestruturada, porque na nossa visão a gente trabalha com indicadores e com metas. Se não está dando resultado, né, ela precisa ser revista, certo? Ela precisa ser replanejada dentro do nosso orçamento, Marcelo. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que envolve as categorias de base, candidato. Olha, no balanço aqui de 2015 e 2016, o clube apresentou um investimento aqui bem maior nas categorias de base do que em atletas. Em 2016, ele investiu 2 milhões somente em compra de direito de jogadores e investiu 5 milhões nas categorias de base. Em 2017, investiu 3 milhões na compra de direito de jogadores e 6 milhões nas categorias de base, né? Então mostra que o Coritiba é um clube formador e não um clube comprador, né? Ele não tem o recurso para comprar jogadores e sim formar jogadores, né? Qual o seu posicionamento assim em relação a esse planejamento? De que maneira o senhor pretende fazer investimento nas categorias de base? Exatamente, Osmar, você veja, realmente nós somos formadores e nós não somos reveladores de atletas. Então isso é muito preocupante. Pela leitura dos balanços, né, em média 7, 8 milhões aí por ano sendo gasto na formação dos atletas de base. 5 e 6 5 em 2015 e 6 nos balanços publicados, né, no site do Curitiba. Mas esse histórico todo do custo de formação de atleta ao longo do tempo, a gente na nossa análise ela não tem se pago, né? Ela precisa pagar, mesmo comercializando os atletas, mas isso num histórico, né? A gente sabe pontualmente um ou outro que entrou uma receita muito boa, mas o que é o principal, até nas conversas que eu tive hoje com muita gente ligada ao futebol, como nós podemos fazer para fomentar isso, ou seja, para que esse custo que está sendo gasto na formação dos atletas de base reverta em profissionais que joguem no time profissional, né, que jogam para trazer resultado para o time profissional e ao mesmo tempo alguns atletas possam ser comercializados e tragam esse retorno financeiro para que tanto a gente precisa. Então, se a gente vê nas receitas como um todo, né, Osmar, do Curitiba e até uma média dos nossos times, 50% mais ou menos equivale aí à TV aberta, né? O ano que vem nós vamos encerrar o contrato, vai terminar o contrato com a TV aberta, vamos ter o esporte interativo, né? No caso do Curitiba representa mais que 50%, né? Hoje representa 63%. O TV aberta? Só a TV aberta. Isso. Sem contar pay-per-view. Veja, os percentuais, sendo 60, sendo 50, os percentuais, eles são muito significativos na receita, não só do Curitiba, mas como de todos os clubes, a maioria dos clubes. Nós temos o caso do Palmeiras, né, que representa 21% da sua receita da TV. Então, isso é importante reverter. Então, você veja, a gente tem aqui TV, nós temos o patrocinador, né, cerca de 10 milhões, se não me engano, alguma coisa em torno disso, só que disso, 6 milhões, nós estamos falando da Caixa Econômica. Então, a certidão negativa que vai vencer agora pode se tornar positiva a partir de fevereiro, março, é um impeditivo para que a gente possa renovar e continuar com 6 milhões. Então, isso é um agravante muito preocupante. A nossa torcida, torcedores, 13.500, se não me engano, é o que nós temos adimplentes hoje. Então isso representa um percentual. Então você pegar o TV, o sócio e o patrocínio, 80%, 85% da receita total do Curitiba, né? E o futuro disso, mesmo que a gente tenha uma oscilação que nós temos na questão dos sócios adimplentes que pagam Curitiba,
O ticket médio está em torno de R$100. Essa oscilação, claro, que é muito bem-vinda para o Curitiba, quanto mais sócio, né? Mas nós estamos analisando que o principal, de forma efetiva e mais rápido para alavancar, seria transação de atleta e competições. Você veja, a Copa do Brasil agora, se não me engano, a premiação para o campeão é 50 milhões, vice é 30, algo nesses números, né? Então você veja que receita interessante para o nosso Curitiba, para a gente poder trabalhar. Mas trabalhar como? Não é pegando por exemplo, se for renovado o contrato com a televisão aberta, se vier uma luva, né? A gente não tem que pegar esse dinheiro e trabalhar de forma racional, com uma gestão. Nós vamos trabalhar, retornando um pouquinho nas nossas dívidas, no nosso planejamento, tudo revertendo para o futebol. É importante que o torcedor entenda que nada justifica, não adianta de nada se a gente não conseguir transformar isso em campo. Como é que a gente transforma isso em campo? Uma política interna total das pessoas que estão trabalhando com o Curitiba. Essa energia de pensamento, é mudança de pensamento no Curitiba. Quanto exatamente ainda nessa linha que o Osmar vinha falando, candidato, você falou sobre a torcida, sobre o associado, mas o torcedor de forma geral, e o Osmar falou sobre essa arrecadação. Qual a sua ideia sobre o marketing, com o trabalho de marketing, que os clubes europeus trabalham muito bem e no Brasil a receita ainda não é tão grande assim? Perfeitamente. Eu sempre falo no nosso grupo, sabe? Nosso grupo está muito unido, sabe? A gente tem conversado muito, nós estamos numa sinergia muito boa. Então o Rodrigo Florenzano é nosso especialista em questão. Ele apresentou algumas informações muito importantes até para trazer o torcedor, para fomentar e a ocupação, principalmente no nosso estádio. Você veja, a taxa de ocupação do nosso estádio é baixíssima. É como ele sempre fala, né? Um avião, ele vai percorrer o seu caminho cheio ou vazio. Com o estádio é a mesma coisa. Vai ter jogo, ele pode estar cheio, pode estar vazio. Daí, que formas efetivas para fazer isso? Pontuais. Vamos falar da curva da Mauá. A curva da Mauá é muito, muito falado, que é uma taxa de ocupação baixíssima, abaixo de 13%. Por que não naquele setor, né, não estudar e não fazer e realmente ofertar ingressos a um preço acessíveis do que esses valores que nós temos hoje, né? Hoje a carteira do sócio é intransferível, é dela. Poxa, mas se ela não puder ir, não pode emprestar por irmão, por um amigo? Por que não? Essas perguntas que a gente faz. Ele mostrou um plano que vai ser divulgado agora, né, a respeito de alguns planos específicos, que é o plano família, o aumento na idade do dependente. Obviamente que todos os compromissos que sejam firmados, eles têm que ser feitos, e isso é uma preocupação muito grande minha nos meus discursos e nas entrevistas e nas conversas com as pessoas, porque eu sou muito reto, sou cartesiano, pragmático, certo? Então eu trabalho com a verdade, não sou demagogo, sou engenheiro, sou gestor. Nunca imaginei que poderia ser candidato à presidência do Curitiba, mas quando vi realmente esse sofrimento da nossa torcida, resolvi assumir esse compromisso. O senhor é gestor, é empresário, então o senhor entende muito bem, né, da dívida do Curitiba. A dívida trabalhista hoje está em torno aí de, me parece, uns 20 milhões, talvez o senhor tenha mais dados do que eu, mas é uma dívida bastante alta. Tá para sair agora, me fugiu o nome técnico, né? Tá o nome técnico de uma... pena que me fugiu o nome técnico, que é uma adesão que você faz, e aí você não tem mais aquele problema de o oficial de justiça ir lá embargar a tua renda, tal. Você tem um pagamento fixo por mês para trabalhista. Não, para trabalhista, certo, né? Certo. E o tribunal é que vai reger aquilo, né? O Curitiba tem uma dívida fiscal bastante grande hoje, só que essa está equalizada, que essa tem que se pagar aí 400 mil por mês, né? Ou seja, já cobre aí uma boa parte do orçamento, né? Falamos aí em torno de quase 5%, né? E tem dívida civil também que pode acontecer, né? Como é que o senhor pretende aí trabalhar com essas questões, já que tocar uma empresa sem dívida é uma coisa, com a dívida é um pouco mais complicado, porque realmente você tem que, às vezes, tirar de um lugar para colocar no outro, enfim.
A questão das trabalhistas, né? Trabalhistas aí a gente tem um montante até, uma estimativa até um pouquinho maior. Quanto ao meu conhecimento específico dos números do Curitiba, Sim. eu confesso que todos esses números que eu estou passando para vocês, eu estudei e tive acessos pontuais, não na sua totalidade, mas estamos ficando a par de todos os números, porque a partir do dia 16 de outubro, apesar de ter entrado no Conselho novamente a partir da metade desse ano, foram pouquíssimas reuniões tratando sobre números, estavam tratando muito mais sobre ego, sobre pessoas, do que propriamente o Curitiba, né? Mas falando a respeito das trabalhistas. Você veja só. Deixando claro que os números que eu falo aqui também não são exatamente exatos, porque eu também não tenho. Claro, perfeito. É até mais preocupante, viu, Osmar? É muito mais preocupante. As trabalhistas realmente são muito preocupantes, porque as trabalhistas a gente está falando em torno de mais ou menos uns 32 milhões de reais. Certo? Nesses 32 milhões de reais, um percentual muito grande que já está em fase de execução. Então, você veja bem, o trabalhar os processos judiciais, eu tenho muita facilidade para isso, porque eu vivo isso dia a dia na minha empresa. Eu tenho diversos processos trabalhistas, só que no nosso caso a gente não faz acordo porque a gente paga em dia, tem todos dentro dos regulamentos como tem que ser. Agora você veja, dentro do processo trabalhista você tem os embargos declaratórios, você tem recurso ordinário, você tem recurso de revista. Então quando você entrar, o nome técnico é ato trabalhista. Ato trabalhista. O nome técnico para você botar um dinheiro, para você resguardar, é quando você tem que entrar com recurso ordinário e você é obrigado a pegar e deixar sob júdice, numa conta específica, um valor que tem um teto, um limite para esse valor, no recurso ordinário. Para que não aconteça um bloqueio de todos os outros valores. E isso não quer dizer também que não vai acontecer um bloqueio. E é isso que vai acontecer com o Curitiba, porque você veja só. É que o governo está fazendo isso com os clubes, justamente para você ter uma garantia que o clube vai pagar e que você vai ter o dinheiro, porque se você tem um bloqueio de uma renda, você não vai ter o dinheiro para pagar o segurança, o cara da limpeza, não é verdade? É verdade. Então, você veja só, essa conta única, não é vara única, mas conta única que foi criada, essa conta aí não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro nela. Então, assim, as garantias, para você ter uma ideia, nós temos o caso do Lincoln, né? Estamos falando aqui de uma sentença de 8 milhões. O Curitiba, o Curitiba, na atual administração, entrou está questionando a execução dos cálculos, né? Então, o nosso CT está como garantia, né, dessa trabalhista. Então, realmente, a trabalhista é muito preocupante. E o Bacenjude, né, a tirada do dinheiro é na conta do Curitiba e vai direto. Não tem nenhum mecanismo que diga o contrário agora, atualmente, no Curitiba. Bom, candidato, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o estádio Couto Pereira, que teve o setor Protor, que realmente ficou muito bonito aquela obra, mas que é um estádio que o torcedor sempre pergunta quais são os projetos, qual a sua ideia para o estádio Couto Pereira. Couto Pereira. Puxa, o André Cancia vai nos ajudar, vai nos ajudar bastante aí nessa questão. É muito importante, nós temos Marcelo, um caderno de encargos da CBF com algumas exigências que nós temos que atacar imediatamente no nosso Couto Pereira, certo? Para que a gente possa ter continuidade. Entre elas, são manutenções corretivas e preventivas. Então, manutenção corretiva e preventiva para o estádio Couto Pereira, assim como para os demais patrimônios, é muito importante para a manutenção do patrimônio. Certo? Não vamos falar aqui, não vamos estar mostrando para o nosso torcedor, do Curitiba, maquete, não vamos perder tempo com isso, certo? Nós somos muito alinhados nesse pensamento, no pensamento real, como tem que ser, sem fantasias. Então, nós não temos dinheiro, nós estamos com uma dívida muito grande. Então, na atualidade, agora, no momento, nós não podemos propor, né, afirmar, aliás, que nós vamos fazer uma reforma completa no nosso Couto Pereira. Eu acho que o Couto Pereira é muito querido por todos, é a nossa casa e ela merece e precisa de atenção. Reformas pontuais para trazer mais conforto para o nosso torcedor, sim, isso é muito importante e tem que ser feito. Tem no orçamento um recurso
disponibilizado para essas reformas, principalmente para cumprir com as exigências desse caderno de encargos da CBF, que é um gerador de energia, uma manutenção ali de vestiário, algumas cadeiras novas, que é muito preciso, é importante fazer agora. Mas o torcedor do Curitiba é muito inteligente, ele sabe ponderar, ele sabe, todos têm informação hoje, né? Então não vamos fantasiar as coisas, né? Vamos trabalhar dentro de uma realidade, mas até de oportuno eu acho importante dizer o seguinte, afirmar. Isso não quer dizer que a gente vai fechar as portas para propostas. Quem tiver capacidade, tiver capital e queira investir no Curitiba, sim, nós vamos analisar, nós vamos ver. É importante até frisar também, e peço também para os outros candidatos, que quem venha a ganhar o pleito, que não rasguem os projetos e ideias e toda a energia que foi gasta com o Curitiba nas gestões passadas. Porque nós temos sim muitas coisas boas para ser usado. Nós somos passageiro, o Pedro é passageiro, a chapa do Pedro fica 3 anos. O Curitiba é eterno, então nós precisamos ter isso em mente. Perfeito. A chapa Novo Curitiba, o candidato Pedro Guilherme de Castro, compondo o G5, André Cancian, Glenn Stenger, Rodrigo Florenzano e Jango Luiz Bufara Lopes. Só gostaria de confirmar, candidato, a sua presença no próximo dia 8, teremos um debate aqui na Banda B com as 3 chapas, a partir das 5 da tarde. Perfeito, 8 de dezembro agora. Confirmado, nós estamos à disposição, participaremos desse debate sim, acho muito importante. Nós tivemos alguns convites de debates de outros meios de comunicação onde entendemos não ser oportuno naquele momento participar, sim. Mas estamos abertos sim a conversas, a debates e estaremos presentes. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Se eu puder só rapidamente fazer um pedido, uma solicitação para a nossa torcida, para o torcedor, né, para quem realmente acredita em um novo Curitiba, para quem realmente acredita que nós podemos melhorar e muito, que compareça no dia 9 de dezembro, que venha, faça o seu papel. Vocês, torcedores, têm feito o seu papel, vocês comparecem, vocês vêm no jogo, vocês incentivam os nossos atletas, mas venham dia 9 de dezembro. É muito importante a presença, venham votar, faça chuva, faça sol, é importante, estejam presentes, venham votar. Perfeito. Muito obrigado ao candidato Pedro Guilherme de Castro, da chapa Novo Curitiba, conversando conosco. Amanhã a gente fecha a sessão de entrevistas e no próximo dia 8 teremos o debate com as 3 chapas aqui presentes no estúdio da Banda B. 6:03.